E aí, meu povo, o que vocês acharam do vídeo um? Era pra eu ter feito um por um e colocado no vídeo só, mas eu fiquei tão ansiosa com vocês esperando, né? Que aí eu acabei colocando o vídeo um, mas depois que eu terminar tudo, eu vou fazer tudo num vídeo só. Foi só pra curar, né? Essa espera aí de vocês. Vamos dar seguimento à segunda linha. Aqui na Carta da Justiça, na casa, né, ou no arcano da justiça, era para a gente ter essa vibração, né, essa informação desse arcano em funcionamento, né? Porque ele fala sobre peso, medida, fala sobre a justiça em si mesmo, né, sendo feita. Fala sobre a verdade, sobre imparcialidade. Ela é uma carta karmática. A gente colhe o que planta, né? Algo nessa linha estava em funcionamento. Colher o que plantou, né? Ter essa responsabilidade de entender que tudo tem, toda causa tem um efeito. Mas a gente vem com um rei de copas em cima, um ás de ouros em cima, que fala sobre vamos dizer assim, uma autoridade, né? Que todo rei é uma autoridade, que executa essa justiça com empatia, mas também com a observância da lei. Não é uma autoridade que faz isso com peninha, não é. Mas ele usa dentro dos limites da lei, né? Ele trata com a empatia dentro do limite, dá a César o que é de César. E a gente vem com esse Ás de Pentáculos, que é o algo novo, que pode surgir dentro dessa temática aqui, dentro do STF. E aí a gente tem dois caminhos dentro dessa conjunção. A gente tem um caminho que algo pode acontecer, né? Alguma novidade virá em termos de execução, ó, carta da matéria, de se executar a justiça com relação a algo que foi feito injusto, pode ser contra uma coletividade, ou pode ser algo que venha a ser feito com figuras do judiciário, porque foi aqui que eu posicionei a ideia de judiciário, aqui na mesa real do tarô. Foi aqui que eu posicionei o STF. Então, temos duas informações aí. Partindo do STF, a decisão da medida, que pode, não sei, né? De repente pode ser essa coisa aí da dosimetria, vamos ver como é que isso vai funcionar. Ou pode ser algo que seja relacionado à feitura da justiça com relação às ações do STF. Então, eu acho que a gente vai esperar novidades aí dentro da corte, né? Espero que sejam novidades justas, né, gente? Porque tá todo mundo percebendo aí, dos dois lados, né? Tá todo mundo percebendo que alguma coisa errada não está certa, né? Bom, aqui na casa que eu elegi como a China, né, o eremita, é o simbolismo do silêncio, da sabedoria, do recolhimento, de não precisar se expor, né? O eremita traz essa caminhada da maturidade. É uma carta também muito intuitiva. Só que aqui, como eu elegi como sendo a China, porque a China é um país silencioso, o presidente da China é uma pessoa silenciosa, tudo que ele faz é muito discreto, né? Então, a gente tem aqui um pajem de paus, que é esse algo para se fazer, algo novo para se empreender, né? Só que a gente tem aqui um 5 de espadas, que fala sobre a escassez, né? A superação de uma fase de dificuldade ou de privação, enfim. Então, a gente tem aqui uma conjunção, assim, que me traz uma... Eu sinto muito forte, gente, que vai haver uma quebra de acordo.
E essa quebra de acordo não vai partir da China. Essa quebra de acordo vai partir do Brasil. Por quê? Existem contratos, 15 contratos que foram firmados no início do atual governo com a China. Já 7 desses contratos foram firmados e agora temos uma nova realidade. Agora temos uma negociação. O atual presidente negociou com o atual presidente americano e muita coisa que era acordado entre Brasil e China foi colocado na mesa. E eu imagino que está havendo uma sensação de perda. Perda de espaço, perda de território, perda de conquista, né? Imagino que o presidente chinês deve estar se sentindo, vamos dizer assim, traído, né? E não acho que o eremita que foi colocado aqui, eu coloquei a energia da China aqui, imagino que alguma coisa vai se movimentar, alguma atitude vai ser feita. Não imagino que vai ser precipitada, não vai ser uma atitude precipitada, porque a gente tem aqui a carta da experiência, né? A casa da experiência e do silêncio, mas vai ser algo que vai dar uma confusão depois, né? Então pode ser que algum acordo aí que foi feito com o governo brasileiro e o atual governo americano vá atingir os interesses, né, de Brasil e China, porque é contrato. E não vai dar bom, não. Não tô sentindo que vai dar bom, não. A gente vai ver aí algumas coisinhas, alguma tretazinha aí, começando a se formar, sabe? A conjunção aqui da roda da fortuna, que eu elenquei como as reviravoltas internas, imagino que já cai mesmo no período num período pré-eleitoral, porque eu senti essa energia, embora seja para o primeiro semestre, mas eu senti isso muito forte. Porque é o seguinte, a gente tem a roda da fortuna, ela fala sobre ciclos, ela fala sobre altos e baixos, fala sobre adaptação. A gente está bem hoje, mas amanhã tudo pode mudar, e vice-versa. As coisas estão ruins hoje, amanhã tudo pode mudar. Então, como fala sobre ciclos, mudanças, inclusive até surpresas, né? Não só a torre é uma surpresa, mas esse ciclo aqui também é uma surpresa. E a gente tem essa figura do imperador com o 4 de copas. O 4 de copas é aquela apatia, é aquela falta de ânimo para agir, aquele desânimo interno também, o desânimo emocional, porque estamos diante de um naipe de copas. A gente tem aqui 3 naipes, ele deixou de lado, né? E vem a mão do universo oferecendo mais uma oportunidade. Por quê? Apareceu, assim, surgiu aqui uma energia de uma mudança, vamos dizer assim, drástica, uma mudança forte, que vai vir de uma figura de autoridade, né? Estamos diante de um imperador. E essa atitude que vai gerar essa mudança pode fazer com que nós, povo, percamos, assim, a fé. Mas a gente já está vindo de uma caminhada muito dura, a gente está vindo de uma caminhada que a gente todos os dias tem que se renovar. Então, o que eu trago para essa mensagem aqui dessa conjunção é que a gente não desanime, falta pouco, é como se fosse assim, falta pouco. O universo está dando mais uma chance. Quem sabe essa chance não é a eleição, da gente realmente decidir levantar, segurar essa oportunidade que está sendo oferecida, né? Para que essa figura aqui tenha um freio, para que isso daqui tenha um controle, digamos, né? Eu senti muito forte isso já no próprio período assim pré-eleitoral, que eu digo assim, vai ser em outubro, mas pode ser uma vibração aí de agosto, setembro, acontece, né? A gente faz um puxadinho para um período e de repente vem algo, né? Dá uma pipocadinha. Vamos falar aqui de quem o ex-presidente
endossou para concorrer à presidência, né? Para colocar o nome, que é o filho dele. O filho do ex-presidente, ele, ele consegue unir um silêncio sábio, porque a força é aquele arcano que fala do equilíbrio interno, do autocontrole, de decidir e de fazer com o espírito apaziguado. É um arcano que fala sobre assertividade, convicção, mas dentro de uma paz inabalável. Então, em cima dessa conjunção, a gente tem dois naipes de copa, a rainha e o ás. Não vejo um sentimento aqui, um comportamento ou uma vontade de vingança. Essa conjunção não é de vingança, mas existe uma força interior muito grande de curar. Estamos falando de uma rainha, da energia de uma rainha, embora essa posição tenha sido destinada para ele, né, para o filho do ex-presidente. Mas a gente está falando da força, né, da energia, do que o arquétipo vibra. Então, é uma necessidade de cura, de dores, de curar esperas também. E a gente vem com o ás de copas, que sempre o ás é o algo novo, né? É o impulso, é aquele estalo para fazer acontecer, que está muito também no emocional. Isso tem um lado bom, e logicamente, tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que ele está querendo vir para curar o Brasil, mas vai para curar mesmo que está pesado. Mas também, ele precisa se cercar de pessoas com mais paus, né, com mais espadas, com mais ouros, com os outros elementos para poder fazer esse equilíbrio, para não decidir as coisas na emoção e, vamos dizer assim, como é que eu diria? E acabar sendo condescendente demais com coisas cruéis que aconteceram e acaba sendo condescendente para não se nivelar. Pronto, achei a expressão correta. Ser condescendente para não se nivelar. Não vou fazer tal coisa com tal pessoa, não vou determinar tal lei para contra determinada pessoa, porque eu não quero que o país me nivele a esta pessoa. Tem essa coisa emocional também. Então precisa desse equilíbrio, mas a vontade que ele tem de curar o país e conduzir com discernimento, com frieza, a frieza para fazer o que tem que ser feito, ele tem. Isso daqui está mostrando claramente que ele tem. Acho que a gente precisa, né, de alguém que queira realmente curar sem precisar se vingar, porque o discurso da vingança já foi dito em 2022, foi dito em público, foi dito em entrevista, que existiria, né, essa coisa de se vingar dessa gente. Então, essa nova energia que se apresenta, vindo para curar sem precisar se vingar, sem precisar colocar o país contra si, isso é uma coisa muito boa, né? Bom, segue o baile. Gente, aqui, na posição que eu elegi como o que vai ficar em suspenso, o que vai ficar parado, né? Temporariamente, me preocupou. Porque, bom, a gente sabe, né, que esse arcano fala sobre o sacrifício, sobre a paciência, sobre a entrega, né? Porque já que ele fala sobre suspensão e espera, então ele fala também sobre paciência. E a gente vem com o diabo e o 9 de ouros. O 9 de ouros é autossuficiência. É um passo para a plenitude. É a mão ali na maçaneta e quando você abre a porta, você dá de cara com 10 de ouros, que é
a plenitude. A gente está aqui diante de algo muito bom para si, né, que foi colhido, digamos. E a gente tem aqui uma carta bem pesada, porque o diabo fala sobre aprisionamentos, sobre a fraqueza interna, sobre persistência no erro, fala sobre a sombra. É mais ou menos assim, tá falando essa conjunção é um período sobre a noite escura da alma, sabe? E eu imagino que se tiver isso relacionado à questão da anistia, mesmo valendo, é ainda um tema que vai ficar em suspenso, sabe? Essa coisa da dosimetria veio para enganar, veio para, vamos dizer assim, acalmar o gado. O gado que eu digo assim, gente, não estou tratando ninguém como gado, mas acalmar os ânimos, digamos, e haver, digamos, uma calmaria forçada, sabe? Tipo assim, vamos pegar aqueles bocó ali, vamos fazer um curativo aqui nessa ferida que se abriu, vamos fazer um curativozinho aqui, mas vamos só colocar o band-aid, não vamos colocar mais nada, sabe? Quando uma ferida está aberta que você precisa cuidar, limpar, passar uma pomada, passar alguma coisa para ajudar a fechar, depois você bota um band-aid, né? Mas não, isso aqui é como se fosse, vamos só colocar direto o band-aid e deixa a ferida aberta por baixo. Então, imagino que se for a questão da anistia, ainda vai ficar em suspenso. Nossa, isso me dói o coração. Então, vamos lá para o caixão, para as mudanças, assim, que podem vir de nós, né? Que podem vir internamente. Olha, imagino que a gente vai começar, né? A conseguir desapegar do passado e partir para algo novo. A morte é tudo que a gente precisa encerrar, né? Um ciclo que a gente precisa encerrar para começar algum outro. E quando a gente vem com o mundo, que é a realização plena, é aquele alívio, aquela coisa de você sentar no sofá e dizer, mas rapaz, consegui. Foi um bicho atrás de eita, mas consegui. Então é mais ou menos isso. Mas a gente precisa se desapegar de algumas coisas. Por exemplo, sabe, as figuras que a gente tem no nosso coração, as figuras que a gente coloca ainda, a gente aposta, e se essas figuras não estão em condições de estar nesse novo momento, ok, não tem problema. O país tem que lutar, o país tem que virar essa chave, né? O país tem que fazer renascer algo novo, deixar certas crenças, coisas que a gente acreditava que só aquela pessoa podia resolver, só aquela pessoa podia fazer. A gente precisa desapegar disso para acreditar que vem algo bom, que a gente pode ser responsável por essa virada, né? A gente como povo, o que é que a gente pode fazer isso como povo? Nas urnas. A gente não tem que ter medo de mudar, a gente não tem que ter medo de querer algo que seja diferente do que está aí, só porque é um outro lado que vai tocar a batuta, digamos, né? A gente não pode ter esse medo, porque pior do que tá, gente, não tem condições mais de ficar. A gente não pode ter medo desta mudança, a gente não pode ter medo de fazer a virada. A gente tem que desapegar de certas coisas. Só fulaninho pode me dar isso, só cicraninho pode me dar aquilo, só governo tal pode me favorecer tal coisa. Não, a gente tem que dar um outro salto de compreensão, né? Eu acho que se a gente amadurecer para isso, a gente tem grande chance de ter um país melhor, algo novo para 2027, apesar de que ainda vamos passar pelas consequências do que na economia, o que está acontecendo na economia. O brasileiro ainda vai passar
um tempo lutando muito para ajudar o próprio país a se restaurar. Porque 2026 vocês vão perceber que não vai estar fácil. E a gente precisa virar esse jogo, né? Vamos lá para a temperança. Não coloquei ninguém nela porque eu acho que a gente vai ter que puxar a energia desse arcano, né? A mensagem que essa energia traz pra gente. Olha, isso aqui é a união certinha, perfeita do que está acontecendo com a gente como povo. Deixa eu trazer para cá. A temperança, quem é no jogo do bicho, meu povo? É o caminho do meio, é o equilíbrio, é a própria negociação pacificada, a calma, né, que a gente precisa manter. Os latinos, e principalmente nós brasileiros que temos no nosso sangue, o planeta inteiro está aqui, correndo nas nossas veias. A gente tem um misto, né, de coisas que deixa a gente muito doido para decidir as coisas, para fazer, e a gente sai se jogando. Então, a temperança, com essa mensagem de caminho do meio, traz para nós como povo a responsabilidade de dar um baixa nesse cansaço que a gente vem carregando, esse fardo, vários fardos que a gente vem carregando. Esse 10 de paus fala sobre eu ia dizer sobrecarga, né? Sobrecarga, né? Mas fala sobre um esforço hercúleo que a gente tem feito para não ceder à polaridade. A decisão aqui da Carta dos Enamorados, a decisão para a gente andar no caminho do meio pertence a nós, não é o lado A, o lado B, político A, político B, quem tem que mandar na nossa decisão de andar no caminho do meio. É uma decisão nossa, porque a gente vem de lutas inglórias, os dois lados vêm de lutas inglórias com relação a essa falácia sobre pacificação. Ninguém conseguiu pacificar. Todo mundo que está lá, que fala em pacificar, termina de arrebentar com tudo. E a gente entra ano, sai ano, a gente fica mais inimigos de nós mesmos. Então a gente não precisa de uma autoridade dizendo vou pacificar. Não. Quem tem que se pacificar, quem tem que entender o caminho do meio, agir de maneira consciente, justa no caminho do meio, somos nós. Não é lado A nem lado B, tá bom, gente? Porque tá aqui o cansaço, a gente tá cansado, os dois lados estão cansados. A gente tá cansado de brigar, a gente tá cansado de carga tributária, a gente tá cansado de imposto, a gente tá cansado de mentira, a gente tá cansado dessa mentira de pacificação, a gente tá cansado de fake news, a gente tá cansado de tudo. Olha aqui o cansaço em cima da casa do caminho do meio, dessa energia do caminho do meio. Olha aqui a responsabilidade de tomar essa decisão. Pertence a gente, tá bom? É isso. Vou subir esse segundo vídeo, porque eu sei que quem assistiu tá curioso para essa próxima etapa, esse novo caminhar, para a gente ir para essa terceira jornada e finalmente terminar. Lembrando que eu vou juntar os três e vou fazer num vídeo só. Eu ia fazer isso de uma vez só que eu comecei a mandar parceladamente para curar essa curiosidade, né, que todo mundo deve estar sentindo, tá bom, gente? Então, vou fechar aqui, vou fazer o upload desse vídeo e vou preparar o outro. Um cheirinho queijo em todo mundo. Até daqui a pouco.